Olá pessoal, bem-vindos nesse papo de hoje. Hoje nós vamos falar como os e-commerces escalam de forma sustentável versus aqueles que estão estagnados, que estão parados. E para a gente conversar sobre isso, hoje eu trouxe dois especialistas, a Daiane, da Superfrete, e o Guilherme Mornati, da agência Pushing, aceleradora de e-commerce. E nós vamos falar bastante aqui, dar dicas, como você pode mudar esse cenário ainda esse ano na sua operação. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem um pouco pra gente sobre vocês. Pode ser, Gui? Fala pra gente aí, se apresenta. Então, gente, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é Guilherme Mornati, para quem não me conhece. Eu já tenho, acho que 15 anos trabalhando com performance. Já trabalhei com diversos nichos. E hoje eu foco, né? Hoje não, já faz uns 7, 6 anos que eu foco em performance para e-commerce. E a ideia é a gente trocar um pouquinho sobre essa experiência, ajudar quem está assistindo aí na audiência. Obrigada, vai ser muito bom te ouvir, a gente vai aprender muito junto, com certeza. E a Daiane, obrigada, viu, Daiane, por aceitar esse convite, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, né, em nome da Superfrete, a presença aqui nesse primeiro episódio, né, episódio especial. Eu sou Daiane Dias, estou como CRO na Superfrete. Quer dizer que eu olho para a jornada de receita dessa plataforma que tem como objetivo conectar lojistas e e-commerces aos melhores prazos e preços de frete, né? Então, a gente conecta as transportadoras. E no meu dia a dia, a minha missão é literalmente transformar o frete numa estratégia para a escala de e-commerce. Esse é o segredo que a gente vai falar agora, Sim, né? muito Por bom. que o frete tem a ver com a sustentabilidade e com escalar o e-commerce, né? Então, a gente vai contar um pouquinho sobre isso. E para a gente começar, eu queria discutir aqui, olhando para o cenário de aquisição, né? Então, tudo começa com a aquisição de clientes, né? O cliente tem que conhecer a marca. E quais são esses primeiros sinais, Gui? Queria que você contasse para a gente, de que a operação está empacando na aquisição de novos clientes. Por que ela chegou ali naquele momento de cheguei nesse nível, não consigo ultrapassar, falando ali um pouquinho sobre a mídia, né? O que isso tem impactado? O que você tem visto, né, nesses seus clientes, na sua experiência? Muito bom. Assim, tem vários fios que a gente poderia puxar, né? Mas penso que a gente pode partir do seguinte. Se as vendas elas estão empacando, né? Se a aceleração ela está empacando, significa que a marca ela já não está conseguindo fazer o mesmo ou mais, né? Com aquele investimento que eles têm. E aí, seja investimento em mídia, enfim, todo o investimento necessário para manter uma operação. E dito isso, eu gosto de raciocinar dessa forma, né? Quando eu passo a não conseguir fazer com o mesmo investimento um volume de faturamento, eu vou puxar ali para ou o meu tráfego está ficando um pouco mais caro, ou eu estou escalando o meu orçamento e eu não estou conseguindo extrair mais dele, ou a minha taxa de conversão está caindo, né? Então, acho que seria um primeiro fio assim, que a gente poderia começar a puxar, né? Uhum. É verdade. E é isso, né? O custo também chega uma hora que não fica tão sustentável e a gente precisa encontrar oportunidades de ser mais saudável para o negócio, né? E falando um pouquinho disso, o que você vê, assim, em relação à logística, né? Hoje o frete, ele é visto talvez como um custo operacional, não que ele tenha um resultado direto ali na sustentabilidade do negócio em fazer ele prosperar e crescer. Como que é esse dilema, Iris? Boa, e eu acho que é aí que a gente tem que começar a pensar um pouco diferente, né? Na verdade, o frete ele é uma estratégia de início, não só no final. Porque se hoje a gente sabe que um dos maiores motivos de carrinho abandonado é justamente o frete caro, a gente tem que começar a olhar isso para antes, né? O frete entra também como uma estratégia de venda, que no caso de e-commerce é a aquisição do cliente. Então, por mais que a mídia esteja fazendo o papel dela, se eu consigo colocar os produtos no carrinho e ele vai no checkout no último momento, não vê um frete atrativo, o e-commerce também vai empacar, porque eu vou diminuir ali o volume de vendas. E assim, até puxando um pouco do gancho da Dai, quando eu falo que uma estratégia, aquele investimento em mídia que eu estou realizando, e eu vejo que eu não estou conseguindo mais, e aquela oferta ela não está
tão atrativa. Uma estratégia de frete, por exemplo, quando eu trabalho uma boa embalagem, né, dos meus anúncios, quando eu consigo trabalhar alguns estímulos específicos, eu consigo baratear o meu custo por sessão dentro de um anúncio. Então, pega, por exemplo, acho que todo mundo que está assistindo a gente faz ou anúncio em Meta ou anúncio em Google. Nós vemos muitas vezes acontecer só de você mudar um ângulo de um anúncio, trabalhando um frete melhor, seja através do preço do frete, seja através do prazo do frete. O que isso faz? Isso faz com que ou meu anúncio ele fica mais barato ou eu melhoro a minha taxa de conversão. Então, isso já mexe diretamente onde? No CAC, que é o custo por aquisição, que é justamente o que eu falei que o resumo dos três indicadores que eu falei ali, a gente poderia resumir em custo por aquisição. Então, o que trava hoje uma operação? É o aumento do custo por aquisição. Então, o frete hoje, ele também vem como uma baita estratégia para nós mudarmos os ângulos dos anúncios e mexermos na taxa de conversão quando a pessoa ela chega numa página de produto e ela está ali no momento de tomada de decisão, né? E isso que você falou é muito importante, né? Vocês trouxeram sobre esse custo. E depois de ter todo esse investimento, o cliente ter entrado no site, ter visto todas as ofertas, escolhido o produto, às vezes lá no final ele desiste. E é um dos vilões, os maiores vilões que o e-commerce pode ter, é a pessoa não finalizar a compra. E para isso a gente também fala bastante na Flowbiz sobre a necessidade de você não perder esse cliente nesse momento, né? Você mandar uma ativação, você enviar para ele um WhatsApp, um incentivo para ele finalizar aquela compra nos próximos 15 minutos. E a gente tem visto isso funcionar em muitas operações. E é um risco, né? De você gastar todo esse dinheiro, todo esse investimento e depois perder esse cliente e ir para o próximo, né? A gente esquece que a gente tem muita gente que já comprou, que está parado ali nesse momento de escolha, e que pode ser até às vezes pelo preço. Então, identificar, né, se ele tá desistindo, porque na hora que faz o cálculo ali, coloca o CEP e vê que tá muito caro, eu vou desistir ali. Então, entrar com as melhores ofertas. Então, reaproveitar ao máximo o cliente depois que ele entra dentro do site, né? E assim, nós trabalhamos com métricas lá o tempo todo. Nós estamos acostumados, né, dentro de uma aceleração de e-commerce, trabalhar com métricas de 2% de taxa de conversão, 1,5%, alguns nichos 4%. E as pessoas nos perguntam, e os outros 96% que chegaram até lá? Né? É coisa pra caramba, você gastou dinheiro pra caramba. Então, o que você tá falando é isso, né? Num cenário de CAC mais alto, quais são outras ações, além de frete, melhorar minha embalagem, melhorar a estrutura de campanha, enfim, o que mais eu consigo fazer para que eu possa ser mais eficaz com esses outros 96%, na maioria dos casos, 98%. Né? Aproveitando esse gancho, né, dessa massa que fica sem, de repente, finalizar a compra, é muito importante que a gente comece a se perguntar o comportamento daquele consumidor, o comportamento daquele cliente. Por que ele está deixando de comprar? Ou o que eu vou falar numa campanha que vai chamar a atenção dele de volta para voltar, né? Porque às vezes a gente só quer ficar trazendo o novo pelo novo e não reaproveita a audiência que já ficou ali, deu uma levantada de mão e a gente só não reaproveitou. É verdade. Dai, como que a logística de um e-commerce pode adotar o uso do frete como um diferencial competitivo hoje? Para encantar esse cliente, para que ele permaneça ali comprando daquele lojista. Legal. Normalmente as pessoas acham que a gente vai responder que faz uma campanha de frete grátis. Mas antes de você chegar na campanha, é muito importante que a gente entenda que não é toda necessidade igual de todo cliente. Então tem cliente que prefere prazo, mas vai pagar um valor mais caro no frete. Tem cliente que quer preço e então ele vai aceitar esperar um pouco mais de tempo para receber aquele produto. Então a estratégia mãe, na verdade, é você ter opções de frete para você conseguir atender às duas necessidades hoje, se é pela conveniência, né, de tempo ou se é pelo preço. Fora isso, tem outras coisas que a gente tem que notar, que dependendo do trecho, aquela tabela que você está achando que é muito competitiva, talvez ela também não seja tanto. Então, tem que ter um monitoramento ali dessa taxa de conversão no final para ver se para algum lugar especificamente aquilo não está travando a venda.
E tem outras coisas também que dá para fazer. Para fazer estratégia de frete grátis, a gente precisa entender se aquele custo é viável. Eu consigo encaixar esse custo do frete numa composição de mix de produtos, num kit, por exemplo, e aí eu vou fazer o frete grátis. Então, tem algumas manobras para a gente usar o frete de fato como estratégia para aumentar a venda. E isso que a Day falou, acho que é fundamental, não dá para passar batido, que assim, toda a sazonalidade que eu vejo, e esse é um erro muito comum que lojistas não tão experientes cometem, é isso, né? É você pegar uma oferta do concorrente, você pegar uma oferta, enfim, que você fez há 2, 3 anos atrás e você replicar para agora. Então, falando do frete, vou sair dando frete grátis. Gente, tem que fazer conta. Sim, né? Importantíssimo. Né? Tem que fazer conta, porque numa dessas, melhorou minha taxa de conversão em 25%, maravilhoso, vendeu. Aí no final do mês, quando você fecha, você vai ver que não sobrou dinheiro. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, isso é fundamental, o papel que dar esse direcionamento estratégico é fundamental, porque ainda tem muita gente errando quanto a isso. E a gente, como consumidor mesmo, a gente faz a conta ali, vai chegar mais rápido, porque hoje todo mundo é ansioso, quer receber na hora, né? Os marketplaces estão aí para provar que isso está sendo um sucesso, né? Sim. O full commerce ali, a entrega full, né? E o pessoal quer receber o quanto antes. E não tem problema, se ele gosta da tua marca, se ele conhece a sua entrega, ele pode pagar um pouquinho mais para receber o seu produto. E é isso que a gente até estava falando um pouco antes até de começar aqui nossa conversa, que era sobre o valor de ter uma marca. Porque nessa hora, na hora de escolher um frete, na hora de comprar ali, ele já sabe que aquela marca, ela é referência, é uma marca confiável, um site, a gente tem visto muita dúvida na hora do pessoal comprar, às vezes, um produto num marketplace, de que talvez não seja original, porque é muito barato. Então, tudo isso também reforça a importância dele pensar em construir uma marca sólida, que na hora que ele conseguir atrair o cliente para o site, mostrar o valor que ele tem, e aí depois, na hora do checkout, ele vai conseguir entregar sem ter um problema ali do preço, né? O preço não vai ser tão um problema na hora do fechamento. O papel hoje, né, o lojista, o marketplace ele veio, ele mudou a forma, de fato ele mudou a forma, né, o e-commerce, o mercado de e-commerce, aceleração, não só no Brasil, como no mundo, né? E assim, o lojista ele precisa entender exatamente isso. O que você está, resumindo o que você está falando, ele precisa ser bom em criar oferta, ele precisa ser bom em criar marca, e ele precisa ter diferencial competitivo, né? Então, desde que o mundo é mundo, que as pessoas realizam trocas e uma pessoa resolveu comprar da outra vender para outra, é o quê? Trata-se de você ter algo que resolva a dor de alguém e a sua tem que ser melhor que a do concorrente. Tão simples quanto isso. Então, a composição, ela tem que ser... E o que compõe tudo isso, né? A tua marca, o que seu produto tem de diferencial, ou quem está falando sobre o seu produto, isso também aumenta a taxa de conversão, né? Você pega um grande influenciador que está falando sobre o seu produto, claro, determinada fase que você está, você não consegue ter grandes influenciadores, mas quem são os micro-influenciadores que poderiam ter ali a sua audiência, que você poderia trabalhar? Então, como através do frete, como você consegue tornar sua página de produto mais atrativa, como que você consegue através de uma estratégia de precificação, como é que você consegue através da montagem de um kit, como que você faz para a sua oferta ser mais... Então, você tem que ficar bom nisso, em tornar a sua oferta mais atrativa. Tem um ponto adicional aí que eu acho que é interessante falar, que é, pensando em termos de estratégia mesmo, é legal, às vezes, ter uma estratégia separada para cliente que é novo e a estratégia separada para recorrência de compra, né? Porque normalmente a maior receita vem de clientes que já compraram, já tiveram uma primeira experiência. Mas para isso você precisa ter uma primeira experiência muito boa. Então você dá, por exemplo, falando de frete também, dá o acompanhamento inteiro do rastreio para o cliente, para ele ter noção de quando aquilo está chegando. Faz uma embalagem, uma experiência de unboxing que seja notável, que a pessoa fale, uau, leva um brinde de alguma coisa que é um produto novo, que a pessoa queira experimentar. Isso já aconteceu comigo e eu achei muito bom, e realmente depois eu fui comprar outro produto que já tinha vindo ali, ou uma estratégia, de repente, de oferta já para a próxima compra. Então, eu acho que também tem que ter esse pensamento mais longevo, né? Não é só ficar trazendo para a pessoa, de repente, comprar uma única vez. O importante é saber se relacionar com o cliente e conversar com ele até o fim,
né? Às vezes as pessoas querem vender tão rapidamente que esquece de construir, né? Perfeito. Quando a gente tem alguns clientes lá na Flowbiz, que quando eles entram, assim, da mídia paga ou de qualquer outra origem, eles vão sendo nutridos por uma comunicação que vai contar sobre a marca, sobre como como aquele produto foi criado, qual era o tipo do tecido, por que esse tecido é bom. Então, vão contando um pouco da história para trazer uma aproximação do cliente, não só o produto, né? Porque o produto é commodity hoje, né? Ainda mais com tanta importação, tudo vindo de fora. Tem que ter um diferencial para ele para ele ser fã da tua marca ali, começar a te conhecer, contar essa história. E aí, depois dessa primeira compra, a gente também fala muito sobre a questão do unbox. Como é importante, né, trazer ele para uma nutrição VIP, onde ele vai ter acesso antecipado a ofertas, algum lançamento ele vai ver ali. Então, é você também saber se relacionar. No fim, CRM é isso, é você falar com o seu cliente do começo ao fim, para que essa roda gire, para que ele possa recomprar de você, entrar novamente, porque aí sim, o custo vai ser tão baixinho dessa ativação que você fez por e-mail, por WhatsApp, que ele vai entrar novamente ali no teu site, vai recomprar, né, ou através de algum link que você lembrou ele. Então, passou um tempo sem comprar, que estranho, esse cliente comprava tanto e agora parou de comprar, o que eu vou fazer? Vou fazer uma reativação, uma régua ali para ele não esquecer, colocar um produto novo para ele. Então, como é importante a gente pensar em não fazer só a primeira venda, que é o que você tá trazendo, né? Não precisa só vender agora, mas ele vai ter que ter confiança de que o produto chegou, de que a caixa estava bem embalada, de que tinha algum mimo ali dentro. Surpreender o cliente. A gente, como consumidor, gosta, né, de ser surpreendido. Então, o cliente é igualzinho. Então, as marcas precisam se preocupar em não fazer só a primeira venda. A gente também tem alguns estudos lá que falam justamente isso que vocês estão trazendo, que o cliente que recompra da marca, ele tem um ticket médio maior. Então, imagina, você tem a chance de vender um kit, fazer uma campanha de cross-sell, vender novidades ali para ele, com um custo muito baixo. Né, Gui, eu ia te perguntar sobre a gente fala com alguns lojistas, eles falam, poxa, quando eu vou chegando em 100 mil de faturamento, 70 mil de faturamento, não consigo mais sair dali. O que você traz, assim, de diferencial, de dica, que poderia, para quem tem essa dificuldade hoje, de sair desses 70 mil de faturamento mensal? Muito bom. E eu vou pegar exatamente o gancho que vocês estavam falando sobre ter essa visão do cliente, o valor do cliente no tempo, né? Que é o LTV. Hoje, um dos maiores erros, tá? Que eu vejo que os lojistas, mais ou menos nessa faixa, entre 50 a 100 mil, que são dependentes de tráfego pago ainda, né? Eu vejo que um dos maiores erros é eles quererem um retorno sobre investimento de primeira compra. Vou explicar. Retorno sobre investimento de primeira compra, então, nicho de moda, por exemplo. Então, você tem lá suas campanhas de Meta, suas campanhas de Google, e aí você sobe as suas campanhas e você quer um retorno sobre investimento de tela lá, que a gente chama, de 7, de 8. Porque só com um retorno sobre investimento de 7 ou de 8 é que minha conta fecha. E onde é que está o erro nisso? Não tenho problema nenhum, inclusive gostaria de todos os clientes terem um ROAS de tela de 7, de 8, e cada vez mais está ficando mais difícil por inflação, concorrência, enfim, vários motivos que a gente poderia falar, um outro podcast só disso. Mas qual que é o meu ponto aqui? Quando você estrategicamente, você trava a partir do momento que você está olhando para o retorno sobre investimento de primeira compra, o retorno sobre investimento de primeira compra, de 8, de 9. Se você não está chegando naquilo, o que você faz? Você não aumenta o investimento, você trava, você cancela com a tua agência, você para de investir porque isso não presta, porque isso não serve, porque não dá retorno sobre investimento. Onde é que está o erro? Você não tem que pensar na primeira compra. Você tem que pensar em quanto esse cliente vale no tempo. Uhum. Então, hoje, tá? Parece que foi coincidência, mas não foi. A sua pergunta, ela encaixa exatamente com esse tema. É o maior erro que eu vejo nos lojistas dessa faixa. Porque eles entram querendo esse retorno sobre investimento e aí corta a mídia. Que é hoje, não dá para fugir disso. É o que vai trazer a demanda para eles no primeiro momento. Então, claro que você precisa ter, aí a importância de você ter a máquina de retenção girando, porque você fazendo conta, né, e a gente faz, em alguns clientes a gente entra nessa minúcia, de, quanto que ele pode pagar
qual que tem que ser o retorno sobre o investimento de primeira compra? E as pessoas se surpreendem quando olham que, pô, se ele tem uma taxa de recompra de 40%, ele vai ver que se ele está pagando, sei lá, 60, 70 reais para trazer aquele cliente, que vai dar um retorno sobre o investimento para ele de 3, por exemplo, mas depois esse cliente gerou quanto para ele? Esse cliente, ele pagou 60, 80 para trazer o cliente, só que esse cliente depois, ele ficou um ano, esse cliente trouxe para ele de receita R$1.000, você falou muito bem, o ticket médio maior, esse cara depois vai comprar mais, se você fizer o bom trabalho, né, de retenção, então esse é um dos maiores erros. Esse é um dos maiores erros. E as pessoas, elas olham para a primeira compra e quando não está dando retorno sobre o investimento, ela trava o investimento. E ela fica naquela. E ela também não sabe como sair disso. Porque ela também não vai ter mais cliente, também não vai ter mais dinheiro, não vai Sabe como ela sai disso? Ela vai trocando de agência. É a real. Ela vai trocando de agência. Ela vai tentando encontrar... E ela vai caindo nos contos de pessoas que vão mostrando ROAS de tela. Então, essa é uma das coisas que nas redes sociais eu vou muito contra, né? Então, cuidado. Não fique olhando só print de tela, porque isso é muito fácil. Você tem que ver quem realmente tem estratégia, quem realmente vai enxergar nessa minúcia com você, quanto é que você pode pagar na primeira compra, quanto é que está a sua taxa de recompra, vai conectar com empresas que vão auxiliar no ganho dessa retenção. Enfim, então, para mim, esse é o principal ponto. Principal ponto. É isso mesmo, como é tudo um ciclo, né? Você precisa estar muito, uma engrenagem, as ferramentas elas são complementares, e hoje a gente percebe que o lojista, ele é um grande generalista para poder fazer a empresa dele dar certo. Ele tem que ser muito bom no que ele vai vender, ou na compra que ele vai fazer para poder revender aquele produto, ele tem que ser muito bom para colocar uma equipe boa para trabalhar com ele, cuidar da logística, cuidar da mídia, cuidar... Então, às vezes, o lojista, ele também não tem a expertise necessária para poder fazer tudo dar certo, porque ele é uma pessoa que vai saber um pouco de tudo, né? Ele vai saber bem do negócio dele. Ele precisa de especialistas bons em cada uma dessas etapas para poder ajudar e dar consultoria para realmente aquilo que ele precisa para poder escalar. Porque se ele vai muito no feeling, né? A gente tem alguns clientes que falam assim, eles começam com a gente e falam, mas eu não gosto de ficar mandando e-mail marketing, isso incomoda as pessoas, porque acho que ele não gosta de receber, né? Mas, no fim das contas, o e-mail marketing é uma mídia também. Se a gente conseguisse ver a impressão que dá, né, ali, porque hoje mídia paga, a gente tem essas métricas. Mas ele também tá com a marca dele aparecendo e sendo lembrado, e uma hora o cliente vai lembrar dele. E a gente brinca bastante lá também, falando que, poxa, como que mandar vários e-mails ou campanhas de WhatsApp é chato, se hoje você faz 10 stories lá e tá tudo certo, né? Então, o marketing, ele é interrupção. Você tem que falar com ele, você tem que gerar valor, e não é realmente fazer qualquer coisa. E ali nos fretes, qual que é a sua dica? Assim, o que você está trazendo de experimento, né? De cases que tem dado certo ali para o pessoal, para os lojistas avançarem. Legal, só compondo um pouco do que o Gui falou, quando a gente pensa em níveis de maturidade do negócio, o início realmente é relacionado ao custo de aquisição. Num segundo momento, já precisa ser o LTV se você está pensando num negócio duradouro. Então, o mundo ideal seria que quando a gente pensasse na primeira estratégia, a gente já montasse uma maquininha de retenção em conjunto para não ficar com essa dor da fórmula mágica. Se eu trocar de agência, porque você nem sabe o que você está fazendo, por isso que não está chegando ninguém aqui, né? Vai resolver, mas na verdade não é, o problema é outro. Agora, falando do frete especificamente, é muito nesse lugar que você trouxe eu preciso ter parceiros ou consultores que me apoiem num lugar em que eu não sou especialista, aquilo dali não precisa ser uma dor, não precisa ocupar meu espaço mental. Então, por exemplo, no seu caso, o CRM amplifica a voz para ele não ficar lá precisando mandar um monte de mensagem na mão. No caso da Superfrete, a gente já dá as opções mais competitivas, a gente já fez essa análise, a gente já sabe quais são as melhores, a gente já negociou o preço, só precisa dar 2 cliques e deixar lá no checkout para a gente conseguir fazer o nosso papel. E caso aconteça algum problema, porque sim, né, logística, gente, logística tem problemas, né, chove, caminhão quebra, a gente consiga resolver e o empreendedor não vai precisar ficar perdendo tanto tempo para resolver esse tipo de questão. E aí ele pode ficar pensando nessa estratégia de reter cliente, né?
Porque As outras aí sobra pontas a gente tempo. já tá fazendo pra ele. Sobra tempo para ele, né? Verdade, Dai. E hoje lá na Superfrete, né? Você estava falando que hoje vocês atendem muitos clientes e vocês têm aí diversos cenários, né? Uhum. Conta pra gente um pouquinho o que vocês têm de que resolve mais a dor do lojista hoje lá. Eu diria que é justamente essa possibilidade de opções e também o fato dele não precisar ficar negociando tabela, ele não ficar precisando ter vários contratos para administrar ao mesmo tempo. Então, o fato da gente conseguir fazer toda essa análise, inclusive já aquilo que eu falei no início da nossa conversa, sobre regiões, conseguir a composição de frete por transportadoras, por parceiros diferentes, para conseguir o mix inteiro, né, favorável para eles, eu acho que esse é o cenário mais importante. E a parte do suporte, né? A gente, inclusive, foi indicado ao Prêmio Reclame Aqui esse ano. É uma conquista imensa, porque no cenário logístico a gente sabe que a experiência esperada, ela já não é boa e a gente vem justamente para mudar esse cenário para o empreendedor. Muito legal. Pois é, gente, e a gente vê hoje, nesse próximo momento que a gente está de calendário, o momento mais aquecido para as vendas. Agora acabou Copa, então acabou venda de moda, né? Agora a gente vai segurar um pouco, porque agora estava todo mundo surfando bastante nessas coleções. Então a gente vai chegar num segundo momento também muito aquecido do mercado, que tem aí muita data comemorativa, né? E assim, também as pessoas precisam se programar para essas datas, programar mídia, programar tabelas, programar estoque. O que você vê assim de momento agora, porque a gente vai entrar. Tem a Black Friday que ainda tem o seu valor, tá disputando bastante audiência com o 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10, 11 do 11. 1 do 1. 1 do 1, e assim se fragmentou, né, o poder que tinha essa data, mas a gente sabe que ainda tem uma cultura dos brasileiros irem atrás dessas datas. Então, o que vocês daria aí, Gui, de dica para o pessoal poder se organizar agora e já de antemão poder ter uma Black Friday, um segundo semestre já com tudo azeitadinho para poder lucrar bem até dezembro? Muito bom. Eu defendo isso lá na minha empresa, defendo isso na internet também, que assim, eu sou um pouco contra só nessas grandes datas, né? As pessoas, elas geralmente param e se programam nas grandes datas. E aí isso é um grande problema, porque acontecem erros como eu falei agora há pouco. Então, assim, eu sou da opinião que você tem que ter um calendário anual, você já tem que ter esse planejamento de Black Friday, ele... Ok, estamos gravando em julho aqui, então ainda dá tempo, mas o ideal seria você ter uma programação já anual, e aí agora entrando em coisas mais práticas. Então, como é que você faz isso, né? Primeiro, olha para trás, vê o que você já fez, o que funcionou, quais foram as ofertas que funcionaram, quais foram as categorias que mais venderam, Então, analise dados, né? Analise dados, olhe para dentro, veja o que você já validou, e isso te encurta caminho. Ah, mas Guilherme, eu nunca fiz nada. Então, tenha benchmarks, né? Converse com as pessoas, certamente você conhece alguém do seu nicho, se você está nessa faixa aí de faturamento, 70, 100 mil, né? Muito provavelmente você conhece outras pessoas desse nicho. E outra, hoje em dia, você consegue dados muito fácil. Qualquer inteligência artificial que você tem aí, dá um double check aí em algumas e mais alguns dados de mercado, você consegue encontrar o que você possa utilizar de que outras pessoas já fizeram, que outras pessoas já erraram, né? E aí você traz isso para dentro do seu calendário. Então, primeiro, programação com o máximo de antecedência possível. Olhe para a sua base, olhe para os seus dados, olhe para o que você já fez, o que funcionou, o que não funcionou. É importantíssimo você fazer essa lição de casa. Se você não tem nada, converse com pessoas, benchmark de mercado. O que não falta são exemplos aí e estudos que possam te municiar, né? Eu queria só voltar num ponto que ficou na minha cabeça aqui em relação a... Quando você me fez a pergunta sobre a trava, né, e a escala. Eu falei um pouco sobre o problema, mas não falei de solução. E aí penso no seguinte, ainda voltando nesse... Eu falei que o erro era as pessoas olharem para o ROAS de tela e de primeira compra. Mas hoje, você pega lá dentro, né, da empresa mesmo, a gente vê operações bem maduras que eles usam isso estrategicamente ao favor deles. Essa mesma coisa ao favor deles. Como? Se eu sei, né, que se eu já tenho 40%, 50% de recompra, eu vou trabalhar minha oferta, e aí volto de novo falando de oferta. Eu vou trabalhar
com produtos que a gente chama de produtos iscas. Então, são produtos que eu consigo, às vezes, até diminuir um pouco minha margem, né? Eu trabalho ali algumas categorias que eu sei que tem demanda, que eu sei que eu tenho uma boa competitividade e eu melhoro a minha embalagem. Como? Às vezes eu dou um desconto a mais, trabalhando junto com uma outra estratégia de frete. Ela falou sobre regionalização, fundamental. Então, você pega uma região que você é mais competitivo. Então, trabalhar isso de forma estratégica para que você possa tornar a sua oferta ainda mais atrativa. Você toma, né, ou você empata, ou você até toma prejuízo. Não estou defendendo aqui tomar prejuízo, mas assim, é uma estratégia porque você garante tanto que a tua recompra ela vai funcionar, que você até... Paga para ver. Paga para ver. Exato. E aí você... Por quê? Qual que é o ponto? Você não está pensando no faturamento de primeira compra. Você está pensando naquele indivíduo que está vindo. Porque você sabe que essa pessoa vai comprar muito, muito mais de você depois. Então, falei do erro, falei do problema, mas muitos lojistas hoje utilizam essa estratégia como escala. Então, respondendo a pergunta, como escalar? Se você fizer isso de uma forma estratégica, se você conseguir compor a sua oferta, mesmo que você não tenha margem naquele produto ou naquela categoria. Só que você tem que ter uma estrutura que garante, senão você só vai tomar prejuízo. Tá? De recompra, né? Estrutura de recompra. Pois é, tem que ter essa estrutura e tudo isso bem pensado. Porque tem que estar tudo casado, né? Você faz isso e depois você vai nutrir de uma forma certa, Perfeito, né? perfeito. Vai cuidar, vai gerenciar. Você sabe onde ele tá, que momento de compra que ele tá, o que ele tá propenso a comprar. Por isso que é importante ter um CRM, porque você, com essas informações do histórico de compra, você vai segmentar, você não vai mandar tudo para todos, né? Não existe mais esse frete grátis na região que a pessoa não tá morando, né? E aí isso, dentro de um processo de aceleração, é de estratégia de produto mesmo. Uhum. Então, existem produtos que são para você trabalhar nas mídias. Existem produtos que são para você trabalhar na recompra. Então, não são todos os produtos. Um dos maiores erros que eu vejo lá quando eu pego um diagnóstico de campanha é isso. Tá lá uma campanha, sei lá, Google. Você pega lá uma Performance Max que tem uma performance de todos os produtos. Gente, mas peraí. Qual que é a estratégia de produto aqui? O que a gente quer com cada coisa? Mas isso aqui não tá vendendo, retorno sobre... Mas é porque, assim, existem produtos que são de mídia, existem produtos que são de recompra. Então, essa separação é importante, que eu acho que para quem tá vendo, ter algo mais palpável, assim, pro D1, sabe? O Gui falou uma coisa muito importante, que é de analisar os dados do teu próprio negócio antes de ir buscar a solução. Então, por que empacou? Qual que é a causa raiz de não estar escalando agora, né? Tem uma premissa que eu gosto muito, que é do método de arquitetura de receita, que é benchmarking você faz interno primeiro. Depois você vai para fora e aí, concordando plenamente com o que o Gui falou, se eu nunca fiz nada, eu preciso buscar referência, porque eu vou testar, vou analisar o dado e eu vou aprender o que funciona. Mas se eu já fiz alguma coisa que funcionou e eu não tô olhando o meu dado primeiro, eu tô errando aí. Eu nem sei o que é o problema. Então, primeiro precisa encontrar o problema para depois ir buscar as soluções. Eu acho que queria complementar isso, porque pegando a dor, eu achei que era importante Pois comentar. é verdade. Porque se você não olha os números, você também fica cego na sua estratégia. Eu vou pelo feeling, acho que todo mundo quer ver esse vestido, vou pôr na campanha. Mas aí as informações do CRM tá falando que a recompra é do cinto que compõe aquilo. Perfeito. Então, você não tá vendo seus dados, você não tá com clareza na estratégia. Então, precisa realmente fazer uma lição de casa, de garantir que tudo esteja conectado, todas as informações, porque também ficar com cada coisa num lugar é difícil do lojista se achar, né? E aí, não sei nem se tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas acho que é importante, porque o nosso papel também aqui, o meu papel, eu me vejo muito assim, é de educação e de a gente educar o mercado, né? Sim. E eu vejo muito o lojista, ele trabalhando, né? Ele coloca uma pessoa numa determinada função e aí ele dá a responsabilidade, não são todos, mas eu vejo muito isso no meu dia a dia, na minha audiência, enfim. Ele dá na mão de alguém para fazer a estratégia de mídia ou é o meu gerente de e-commerce e aí ele acaba não olhando para os dados ou não aprofundando ou tomando decisões que você tem que ter uma profundidade maior e você tem que ter um acompanhamento, uma rotina. Tudo bem, a gente precisa, para escalar, a gente precisa delegar.
A gente precisa saber, precisa colocar pessoas boas, precisa formar pessoas boas e precisa delegar. Só que a gente precisa ter rotina com essas pessoas, a gente precisa pelo menos estar por dentro do que essa pessoa ela tá, né? Estratégia, não precisa ser especialista em frete como a Dai, mas você precisa saber quais são as principais estratégias para você poder discutir com essa pessoa. Você não precisa ser um especialista em CRM, mas você precisa entender essa lógica de CAC, LTV. Você não precisa ser especialista em mídia para você... Não, mas você precisa saber por que é uma estratégia de Google, uma estratégia de meta. Para no final das contas, você ter uma visão do todo, com base nos dados de cada área, você tomar as decisões, né, estratégicas para cumprir com a visão que você tem de negócio. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante da gente tocar, que tem a ver com olhar para dados e não só delargar, e aí sai... Ah, não está funcionando? Corta, põe outro. Corta, põe outro. Ah, não, troca de agência. Você vai ficar girando, você vai ficar rodando, e assim, o mercado cada vez mais não te possibilita mais isso. Está muito competitivo. Não te possibilita mais isso. Isso é desperdício de dinheiro, isso é desperdício de tempo. E eu tô falando isso, não me entenda mal, é na melhor das intenções. É para que você consiga realmente colocar energia no lugar certo, com as pessoas certas. Você acreditou na pessoa? Então coloca, acompanha, entenda do mundo dela, do que ela tá vivendo ali naquele momento, para você poder trocar e aí você também trazer melhorias para ela. Enfim, acho que foi um ponto que me veio aqui para falar. Mas acompanhar de perto, né? A gente tem que acompanhar os nossos colaboradores de perto, né? Saber o que tá compondo o dia, até porque ele tá tão imerso, às vezes, no dia a dia, que vem uma ideia tua, assim, poxa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Porque as operações são enxutas. A gente tem visto grandes operações com poucas pessoas. É isso. Então, não tem, assim, aquele time gigante. Tanto quem contrata uma agência para fazer isso de forma externa, ou quem tem tudo dentro de casa. Isso aí. São times pequenos. Então, trocar e encurta muito os processos e ajuda também a aumentar repertório, conhecimento, ideias. Todas essas trocas são muito importantes mesmo. E acompanhar no detalhe, ter dashes. Agora com o IA a gente cria tanta coisa, né? Então coloca dashes para monitoramento, caiu aquilo, já manda alerta. Então a gente tem que ter um arsenal, assim, já montado para sustentar. Tem um desenvolvimento de mentalidade aí dentro disso que o Gui falou, que ele é importante, porque hoje não tem nem justificativa para você tocar um negócio no freestyle. A gente não tem mais barreira de acesso à informação ou de acesso ao conhecimento. Então, acho que muito do que também separa um e-commerce que para um e-commerce que sobe como que tá a mentalidade dessa pessoa que tá controlando, que tá guiando, liderando esse negócio, né? Porque isso também, dentro de casa tem que delegar e acompanhar, concordo, mas com os parceiros, com os ferramentais que você comprou, não é só no primeiro problema não entender o que está acontecendo e já trocar, porque aí você também está perdendo tempo, né? Você já teve uma troca, um conhecimento, então como que enxergar esses parceiros de uma forma que é um relacionamento duradouro, né? Não um relacionamento que na primeira coisa acontece eu vou pular para outro lugar, porque não vai funcionar muito provavelmente. É verdade. E até em ferramentas, né? Trazendo um lado de ferramentas, assim, às vezes ele fala, não, vou trocar porque não tá dando certo. No fim das contas, se pensar, ele não tá usando nem 10% que a ferramenta faz. Fez nem o onboard. Então, é uma necessidade de deixar as coisas mais estruturadas, pegar na mão de quem sabe fazer. Então, tem um time de CS, tem um time de onboard, tem um time de implantação, tem consultor. Tudo isso vai ajudar a pessoa a montar a melhor metodologia. E você ir acompanhando, porque volta ao que a gente falou. Todo mundo acaba sendo ali um generalista para saber um pouco de tudo. Mas contar com uma empresa que sabe fazer aquilo, ela já vai te dar um caminho das pedras, já vai encurtar a tua curva de conhecimento sobre aquele tema. Então é muito importante, né, a gente ter esses parceiros estratégicos. Mais do que ficar mudando toda hora, é contar com pessoas que também podem te ajudar, já com o histórico que já foi validado. Então o Gui atende ali contas enormes. E aí depois você já tem um histórico, já sabe tudo que dá certo, o que não dá certo. Então começar do zero também com agência ou com tecnologia te custa muito. Voltar e recomeçar, né? Não, de fato. E assim, acho que
eu falei da parte do lojista, o nosso papel também, e aí colocando aqui como aceleradora, o mercado está indo muito para isso agora. Então, a gente teve eu tô há 15 anos nisso, como eu falei, eu vi várias ondas. Então, eu vi desde a onda que a gente, lá atrás, eram poucas agências, hoje a gente se posiciona como aceleradora, mas eram poucas agências. A gente vê uma enxurrada de agências no mercado em que muita gente... E aí eu entendo também o lojista que ele ficou muito machucado por muito tempo. Né? É normal. Não deveria, mas aconteceu. Então, a pessoa do outro lado, ela, né, o consultor via apenas como mais um número, como mais um faturamento. Então, mas eu vejo que hoje a gente está indo para um caminho também muito mais de você ter uma proximidade, um parceiro mais próximo, um parceiro que realmente vai ser... Quem não se adaptar a isso vai morrer rápido. Então, assim, o consultor que vai ter relacionamento com ferramentas, que acredita que realmente pode gerar valor para o dono de e-commerce e relações mais duradouras. Eu tenho cliente lá, tem 12 anos comigo. Tem cliente lá, 7 anos comigo. Tem cliente lá... foi tudo sempre mil maravilhas? É claro que não. Não existe isso. Tiveram momentos de dificuldade. Porém, quando a gente constrói essa relação de confiança, quando a gente constrói essa relação de que, estamos bem intencionados, quando eu apresento uma ferramenta, é porque eu realmente acredito que aquilo possa gerar valor. Então, voltando ao ponto, eu falei, né, do lojista também se abrir para isso, mas tenha também esse disclaimer que a gente tem que fazer. Por isso que eu continuo eu educo o mercado também sobre a nossa parte. O que a gente erra e o que a gente precisa melhorar para que os lojistas também possam confiar na gente, né? Não é só ele fazer a parte dele, não sair trocando de agência, mas também nós conseguirmos criar esse vínculo, não ver só como mais um número e trabalhar com 100, 200 clientes para 2 gestores. Eu já vi isso, gente. 2 gestores de tráfego trabalhando com 100 clientes. Que isso? E aí acaba dando... Né, e aí acaba dando... Como é que ele vai fazer uma análise de produto? Como é que ele vai fazer uma análise de frete? Como é que ele vai parar para conversar com uma plataforma para ver quais são as melhores opções de frete? Esquece, isso não vai acontecer. É só mais um número, bota, vê lá uma vez a cada 15 dias. Então isso ferrou com o mercado. Mas, voltando ao que eu estava falando, eu penso que o próprio mercado está filtrando isso. O que vai acontecer é isso que a gente estava falando aqui. Tanto ferramentas como consultores, uma relação mais próxima com o lojista. Né? É isso que eu penso. Um par, né? Um par ali estratégico. É isso. E ter confiança de que o trabalho está acontecendo, a proximidade é muito importante. Agora a gente está vendo muito as pessoas se reconectarem de novo, né? Pós-pandemia. Até as empresas não estão tão assim no remoto. Está todo mundo muito híbrido. Um cliente visitando o outro, sentando, tomando café, conversando. E as relações, elas também têm que ser construídas assim, né? Igual a gente tá aqui, tão bom, né? A gente fala só online, mas quando você tá junto, você sente, né? O que o outro tem de valor, você sente até o aperto de mão, né? De um cliente que você vai lidar. Então, é muito importante. Né? E aí, até falou das dashes de assim... A inteligência artificial, ela vem, pelo menos o meu mercado, ela vem para comoditizar algumas coisas que antes eram um valor, era diferencial competitivo em algumas empresas de consultoria que hoje não é mais. Então tinha gente que se posicionava, não, porque eu construí uma dashboard, porque ela faz pipoca. Mas assim, hoje em dia isso não é mais valor nenhum. Então, volto ao ponto. O que eu estou enxergando mais para frente no meu mercado é isso, é a conexão, é o relacionamento que você construiu, que tem tudo a ver com o que estávamos falando sobre o valor do cliente no tempo. Né? Então, quem vai se perpetuar é quem conseguir enxergar o cliente e como você gera valor para ele no tempo. E aí, a conexão, não só no e-commerce, né? Tô falando do meu mercado, mas... é fundamental que o lojista ele tenha essa visão para como é que ele gera isso no cliente dele também. Né? É o longo prazo, né? Eu acho que é isso, é o interesse genuíno em resolver aquela dor que a gente identificou como uma dor na hora de criar
os nossos negócios, os nossos produtos. Então, quando a gente fala de Superfrete, nasceu porque a gente viu essa dor do carrinho abandonado. Então, hoje, um empreendedor que começa a usar a gente, ele cresce pelo menos 65% ao ano depois que começa a usar a gente. Isso é um dado que lá no início a gente ficava, uau, olha o que a gente está conseguindo fazer. E se a gente fala assim, mas é frete? Não, a gente está ajudando aquele empreendedor a crescer. Então, eu acho que se o motivo, né, ele é correto e a gente consegue estreitar esse relacionamento para além do número, para além do dashboard, não tem como não acontecer. Porque no final do dia, quem está tocando o e-commerce? Quem está comprando, né? Somos seres humanos, com as mesmas necessidades, as mesmas emoções. Então, acho que tem muita razão nessa fala do Gui. Pois é, agora nessa fase final, quero ver como é que vai sair, porque a ideia é a gente dar uma dica. A gente deu milhares aqui, a gente vai ter que resumir. Eu vou começando, vocês vão pensando aí em fazer um resumo de tudo que vocês falaram. Então, o que eu trago aqui de dica, né, dando um resumo do que realmente o lojista pode fazer, pensando na retenção, pensando em manter o LTV, em reduzir o CAC, a gente falou que era recomprar. Então, para recomprar, a gente sabe que o lojista que tem aí 2, 3 anos de base, tem muito cliente que já comprou. Todas essas informações ficam centralizadas no CRM, se você tem a Flowbiz, ou em uma planilha, ou dentro da plataforma de e-commerce, ou no RP. Essas informações, elas são muito ricas. E dentro ali daquela lista, você vai ver que tem um iceberg, que a gente fala, né? Lá em cima, tem os clientes que acabaram de comprar, os mais novos. Só que embaixo dessa linha d'água, tem um monte de clientes que estão esquecidos, inativos. Então, a primeira dica, assim, a mais importante é faça campanhas de reativação. Então, aquele cliente que uma vez já comprou e nunca mais comprou, se você conseguir fazer ele comprar 1%, ativar aquela base 2%, imagino tanto que não tem ali de oportunidade. A gente criou até uma calculadora para isso, depois a gente deixa o link aí para o pessoal consultar, que é justamente o potencial que está adormecido por falta de comunicação, pelo seu silêncio, que a gente acaba pensando só em trazer um cliente novo e não falando com esses que estão parados ali. Então, essa aqui é a minha dica, trouxe aqui para vocês, né, o pessoal tá aí acompanhando também, e aí vou pedir pro Gui dar a sua. Tá, então vamos lá. Pensando no D1, tá, que eles possam sair daqui e aplicar amanhã. Pode parecer básico, mas eu vou falar o que aconteceu recentemente com um cliente que entrou na minha operação e eu até fiquei assustado, assim, porque é uma operação que já fatura alto e eles não tinham essa visão. Independente se você vai usar IA, se você vai usar planilha, se você vai usar GA4, independente. Você só vai fazer o seguinte, se você tá nessa fase, e eu tô partindo da premissa que eles estão travados, tá, na escala. Pega ali o período que foi o melhor mês. Você falou, isso aqui foi um mês bom. E sempre tem, nesse caso desse cliente, tinha. Não, aquele período ali era o melhor mês. Legal, você só vai fazer o seguinte. Você vai pegar a quantidade de sessões que você teve naquele período, qual foi a taxa de conversão que você teve naquele período, qual foi o ticket médio que você teve naquele período. Simples, você vai fazer isso. Você vai comparar com o período atual. Independente da forma, escreve no papel. Mas você vai fazer isso. E com o período atual. Isso, ao invés de você só ter a angústia de meu faturamento travou ou meu faturamento caiu, já vai te clarear. Por quê? Você já vai conseguir enxergar se o problema está no volume de sessões, se o problema está na taxa de conversão, ou se o problema está no ticket médio. Nesse caso específico, né, que aconteceu comigo, o problema estava em sessões e em taxa de conversão, mas mais em taxa de conversão. E aí, é claro, você vai aprofundar. Aí você entra ali no GA4, por exemplo, vai ver qual canal que caiu mais a taxa de conversão. Foi no Google? Foi no Meta? Foi orgânico? Foi... E você... Onde eu quero chegar? Quando você faz essa visão, você vai eliminando e você vai clareando, isso vai tirando um pouco a angústia, né? A angústia, ela vem quando? Quando é o desconhecido, né? Quando você só tem um sentimento de... você tem aquilo, meu faturamento caiu, meu faturamento travou, porém você não sabe para onde ir. Quando você faz essa análise e você... então o ticket médio não é. Então taxa de conversão não é. Então sessões... então tá em sessões. Mas onde que foi? Olha, foi quantidade de sessões no Google que caiu. Então, do Google, qual campanha? Olha só, foi essa campanha que eu tirei uma oferta que... É isso. É esse exercício aqui. E vai fatiando, percebe? Se foi sessão, se foi taxa de conversão, você vai fatiando. Isso vai te dar uma clareza
que a angústia ela vai embora, aí você vai ter só o fato na frente. Pra Isso trabalhar. é o que você vai ver, o que você vai ter que fazer com aquele fato. Ai, legal demais. É isso mesmo, é olhar o granular. Tem alguma coisa que deu errado ali, vamos olhar ali um detalhe. Às vezes a gente pegou um cliente que estava assim com essa dor. E o que ele estava era a taxa de aprovação do meio de pagamento. Poxa, uma coisa que nunca a gente ia imaginar, mas se está planilhado tem histórico, tem dado, então você volta no tempo e vê. Isso é demais. Pegando exatamente esse ponto que você trouxe, aconteceu com um cliente que entrou recentemente também, o problema maior era a taxa de conversão, esse mesmo raciocínio que a gente fez, o problema era a taxa de conversão. Eu não vou falar o nome do método de pagamento, mas estava com um problema porque eles subiram a régua por conta de inadimplência, subiu a régua do critério deles de inadimplência. E começou a reprovar geral. E aí, os caras gritando pra agência, não sei o quê. Aí quando você vai no dado, e aí você vê lá, sessões tá igual, taxa de conversão caiu, ticket médio estava igual, tá, taxa de conversão, mas, tá chegando a mesma quantidade de pessoas. A taxa de captado, a gente divide com captado e real pago. A taxa de captado tá ok, só que não tá, a taxa de aprovação despencou. Aí quando a gente foi fatiando, a gente chega nisso. Era exatamente esse o problema. O gateway de pagamento. Como é que você descobre isso? Sentando e analisando. É isso. A má notícia é que o meu dever de casa também vai ser uma análisezinha. Não dá pra falar que vai fazer uma campanha, não. Então, primeiro olhar, eu tô tendo muita taxa de carrinho abandonado, por quê? Eu já tô oferecendo algumas opções, se não tiver, gente, super frete. Já vamos lá, já vamos colocar as opções para ver essa taxa melhorar. Agora, no pós, tá tendo muita reclamação de atraso, a embalagem tá chegando meio danificada, será que tem alguma estratégia aí para melhorar esse padrão na entrega também? Então vai analisar lá o que tá voltando. Tá vindo só elogio, maravilhoso. Mas e se tá vindo toda hora falou que eram 2 dias, tá chegando 4. Será que não tem que ajustar alguma coisa no prazo? Não vai ter que mudar, escolher algum outro tipo de transportadora? Então, acho que nesse lugar, primeiro entender qual é o problema. Se não tem superfrete, começar a usar superfrete e, a partir disso, sim, pensar em campanhas específicas para frete. Muito bom. Gente, olha que conversa, né? Tivemos aí um tempinho, voou. Agora que eu vi aqui o nosso tempo, foi rápido, né? Quando a gente fala, a gente vai pensando em oportunidades e tem muita coisa em jogo. Tem muito jogo para jogar. E não dá para ser amador mais nesse mercado, né? A gente tem visto os e-commerces cada dia com mais qualidade, já entendendo já o seu negócio, principalmente como o consumidor quer ser tratado, as gerações novas. Então, assim, não é para amadores, né? Então, é muito bom contar com profissionais, assim, com tanta experiência. Obrigada. Eu queria pedir aí para vocês deixarem uma mensagem, colocar as redes sociais de vocês, da empresa. Como é que o pessoal encontra vocês aí? Bom, gente, obrigada por esse momento, foi interessantíssimo. Então, agora, se você está empacado e quer crescer mais ainda, vem com a gente, assiste aqui também. Nossas redes sociais, vou ficar com a rede da Superfrete, que é @superfrete, exatamente como fala. Obrigada, viu? Foi muito bom. Gente, obrigado pelo papo, foi incrível. Obrigado pelo convite. E Guilherme.Mornati no Instagram, Guilherme Mornati em qualquer uma das redes que você vai encontrar por aí. Tô lá todo dia, falando principalmente de mídia. Você vai lá vai encontrar também no link da bio a empresa, se quiser conversar com a gente. É isso, obrigado, foi ótimo. Obrigada a vocês também que estiveram aqui com a gente. A Flowbiz, ela tá aqui para solucionar as dores de retenção, fidelização, tudo com automação de WhatsApp e e-mail marketing. Você vai contar com IA, com matriz RFM, com tudo o que você precisa para ajudar o seu cliente a recomprar de você e ter um negócio mais sustentável. Continue acompanhando a gente e até a próxima.